Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e das lavanderias 5ASEC. Lavanderias 5ASEC com lojas em Gramado e em Canela, aqui em Gramado no bairro Carnel. Hoje nós estamos na quinta-feira, feriado de Corpus Christi aqui em Gramado, cidade lotada, movimentada e com certeza vamos ter um feriadão daqueles que todo gramadense espera, principalmente o nosso comerciante, aqueles que têm atividade junto ao turismo. E nessa quinta estamos trazendo aí uma pessoa muito especial, né? Até uma pessoa jovem, normalmente a gente traz pessoal com mais idade, mas é hoje já uma empresária bem-sucedida em Gramado, né? Tem origem aí numa família também muito tradicional de Gramado e que essa semana inaugurou mais uma casa, né? Trazendo aqui então a Raquel Pereira, Isso. do Toda Hora, tá, pessoal? Com certeza Toda Hora o pessoal conhece a Raquel também. E ela aparece pouco, né? Por exemplo, na TV e tal, mas aos poucos aí, pelo trabalho dela, do William também, né? Que é o esposo, e toda a equipe, ela é reconhecida já e vai com certeza falar muitas vezes mais com vocês. Raquel, é um prazer te receber aqui. Luia, mais uma vez te agradeço também pelo convite. Eu acho que para iniciar eu já queria agradecer o povo daqui da comunidade, sempre pelo o abraço, pelo o afeto, né? Que estão sempre nos apoiando, já que a gente iniciou num período um pouco diferente, né? Iniciamos na pandemia, Isso. Veio enchente, veio incêndio, a gente sempre foi muito abraçado pela comunidade daqui. Então é só gratidão à população daqui. Beleza. Bom, Raquel, falar sobre os negócios nós vamos falar lá adiante. Vamos primeiro, como a característica do programa, a gente falar um pouco da família, da origem, enfim. E então, só para o pessoal, para o gramadense já, quem não sabe, então, familiarizar, né? A Raquel, ela é da família Pereira, mas muita gente, principalmente os mais antigos, conheceu com Arregaço. Exatamente. Né? Aqui com uma família grande que conhecidas também por residirem, na grande maioria, no bairro Jardim, né? Isso. E ali, então, fizeram e estão fazendo a sua história, o pessoal conhecido na área de artesanato, enfim. Nós vamos conversar bastante, mas te perguntar assim, o teu avô, então, e a tua avó, qual é a família, sobrenome de família dela? Eles são Correia. Também. Ali. Também das famílias aqui de Gramado. Isso, Correia de Gramado. Isso daí. Hoje os Correia estão morando mais lá pro lado da floresta, lá em direção. A gente até chama do Mas Correia. é engraçado que tem o Correia com I e o Correia, porém são os graus de parentesco o mesmo. É o mesmo, tem com I e sem I. Isso daí. Não sei se foi um erro de digitação. Isso é muitas vezes a nível de cartório. Antigamente, todo mundo sabe que eu trabalhei muito tempo no cartório, os registros das famílias traziam, normalmente, assim, eles não tinham assim, o registro
dos filhos, cada nascia e ia lá. Então, às vezes juntavam 2, 3, iam lá registrar, e também não tinha muitas vezes documento. Então chegavam lá no cartório, Correia, tal, meu avô, Correia, e dependia muito do tabelião, do oficial do registro, do escrevente, e tem muitos nomes que tu vai ver assim, que tem a mesma família com uma letra, outra diferente, né? Mas o importante é a origem, né? Então são mais uma família super tradicional, a família Correia, também super conhecida. Mas o teu avô, ele veio de onde que ele veio para Gramado? Pelo que eu tenho conhecimento, né? Não tenho 100% de certeza, veio do Moreira. Do Moreira. Isso daí. Então, aqui na divisa. Aqui sempre de baixo, né? residiram por aqui. E eles já foram morar ali onde é o bairro Jardim hoje? A princípio, sim. Tanto que nas histórias de família, sim, dizia que o meu avô e o seu falecido Wolf, acho que é o sobrenome, eram dono da Jardim Três Pinheiro ali inteiro, né? E isso aí, tanto que na Jardim hoje tem alguns meus tios ali, que um mora de um lado... Sim, a família... Isso daí, porque não sei se a grande maioria, mas muitos... terrenos do meu avô. Mora ali, né? Isso daí. Também, uma outra coisa que eu lembrei do início, depois nós vamos falar, é filha do nosso querido Kiki, né? Isso daí. É o Kiki, que tem uma história super legal também. Mas, Raquel, então todos os avós chegaram então, em Gramado, não deve lembrar mais ou menos a época, né? Mas a tua avó, ela já morava em Gramado? Não sabe? Veio de lá também. Veio também de lá lá também. Veio lá do Moreira. Aliás, o Moreira é interessante porque o Moreira é divisa com Três Coroas, né? E era uma linha de interior tinha bastante morador. Infelizmente teve aquela tragédia, né? Cerca de uns 50 anos atrás, aquela enchente que foi a primeira, né? Que acabou morrendo muita gente lá embaixo. Mas eu lembro que tinha armazém, tinha uma série de... Era uma colônia bem estruturada ali, né? Então, com certeza, eles vieram para cá, provavelmente até em função dos filhos e outras coisas mais, né? Bom, e Raquel, tu nasceu também morando ali no bairro Jardim. Exatamente, também, nasci ali. E, por exemplo, sei lá, teu pai, tua mãe, enfim, comentavam contigo, como é que era o bairro Jardim? Eu me recordo também alguma coisinha assim, eu indo para a escola, não sei se era pré, alguma coisa, mas eu me lembro que ainda era chão batido. Isso eu lembro. Aí logo foi colocado os paralelepípedos ali na travessa, Wolf, ali onde arrumaram um pouco a escada. Mas eu me lembro que era chãozinho batido. Eu tenho poucas memórias. E na época, a escola já era ali? Ou era eu recém havia começado, tinha saído, que era antes no Três Pinheiros, isso, né? E aí veio a Davi Canabarro. Tá. Então tu praticamente estudou já a vida toda na Davi. Que ela é uma escola estadual também, pouca gente sabe. A Davi Canabarro é uma escola estadual. Isso. Né? Estudei sempre ali, lembro do... E tu lembra do Pedro entregando bala, a professora Ivone, uma queridona. Ela era diretora na época, foi muito que nos ajudou, né? Ela era uma querida, todas elas. Ali tinha... Claro, a escola até hoje ela não tem muitos alunos, mas logicamente cresceu, atende, né? Ali o bairro todo. Mas então ali tu lembra da professora e colegas, assim? Lembro, tenho contatos com a maioria deles. O professor Tony, que sempre deu aula lá, é também nosso cliente. Sim. Então a gente tem contato ainda, né? Ainda com o pessoal. E como é que era o dia a dia, assim, da criança ali, daquela criança... com os amigos, com os familiares. Eu acho que a gente do que anda pela rua, acho que nem existe mais quase isso. Porque nossa época era tão boa, não existia celular. A gente vivia jogando taco, jogando bola, brincando de esconde-esconde. Na rua? Na rua. Porque ali não tem terrenos, né? É muito acidentado, né? Isso. Não tem um terreno, você fazer um campinho. A não ser onde é que
está hoje o ginásio ali? Tá lá embaixo, lá onde está na creche. Isso. Antigamente a gente não tinha né? isso Era daí. tudo na rua. Aí a gente se reunia na frente das casas dos nossos pais, era aquele que estava em casa para ficar de olho na gente, né? Era mais tranquilo, a gente ficava até altas horas da noite brincando na rua. Hoje tu quase não vê mais isso, hoje as crianças estão mais no lado do celular. Por várias questões, inclusive de segurança também. Isso. Mas, mesmo que Gramado é cidade tranquila, mas os pais têm receio, né? Tem Muito das receio. crianças, né? Eu Questão sou de uma. trânsito, carro, moto, hoje também tem isso, não é? Quando a gente fala segurança, não é questão de assalto. É em não, tudo, né? Maldade. Muita coisa de trânsito, principalmente, a gente também. tem, né? E ali o bairro, quando nasceu, logicamente que ele era bem menor. Bem né? menor. E então o pessoal que chegou muita gente de fora, ou é ali, que nem o caso da família de vocês, são familiares que foram, ou já tinham terreno, foram construindo, ou tem muita gente que veio de outras regiões, ou tanto do município de fora? Hoje mesmo, tu vê ali que continuam os mesmos proprietários, porém com várias peças para locações. O bairro hoje em dia tem bastante gente de fora, bastante. E tu nota, mesmo que tu não está morando ali, né? Sim, Agora, sim. Né? Mas tu se consegue observar assim uma diferença do pessoal que vem de fora daqui em termos culturais, claro que no dia a dia acaba como é que é, tendo uma vida natural, normal, vão se adaptando, né? Mas, assim, alguns hábitos, costumes, assim, de pessoas, deve ser estranho muitas vezes, né? Teve um vídeo até que na rede vizinha ali no TikTok, se eu não me engano, teve uma moça que ela veio de fora, eu não me recordo de onde ela veio, e ela quis mostrar, porque tem outras regiões que chamam de favela ou algo assim do tipo. E ela botou nesse vídeo que o pessoal de fora gostaria de ver como é que é os bairros aqui, porque não existe só o centro, né? Lógico. E aí ela quis mostrar, falando sobre o bairro, e fez o bairro Jardim. Eu achei bem interessante, até comentei, porque tinha algumas pessoas achando que ela estava falando mal. Mas não, eu entendi o que ela quis pontuar. Porque ela quis mostrar que era um bairro onde existem casas mais simples, pessoas mais humildes, né? Porém, é um lugar bem seguro, diferente da onde ela veio. Bem estruturado. Isso, é um bairro mais simples, porém bem estruturado, casas bem cuidadas, né? No capricho. E é uma realidade em Gramado. Isso. Os bairros aqui, por mais simples que sejam, são muito bem cuidados. Isso daí. Exatamente. As pessoas são caprichosas com suas casas, têm esses cuidados. Que da onde ela veio, foi isso que ela apontou, não tem nada disso. Mal as pessoas pintavam suas casas. E aqui em Gramado a gente sabe que todo mundo é caprichoso. Isso é uma característica. Aliás, o bairro, até o exemplo, depois nós vamos falar, tem muitos empresários que nasceram ali, outros que moram ali, que tem negócios pela cidade. Nosso bairro, inclusive, a gente tem também, né? Não, claro, dentro também. E quando tu era criança, provavelmente, ainda eu não sei se tinha já uma unidadezinha de saúde ali. O mercado já tem o ginásio do esporte, é mais recente. Tinha sim, lá onde que tinha a primeira creche, e depois a creche desceu lá para baixo. Já tinha ali. Isso. Depois veio ali o ginásio de esporte, a creche. Isso bem moderna ali também, né? Eu acho que no ano de 2002, não tem mais. Coisa dos 15 anos atrás, né? E hoje, assim, tu comparando teu tempo de criança hoje, assim, em termos do dia a dia, né? Tu falou, as brincadeiras não são mais as mesmas, lugar, mas vamos dizer, hoje esse lado assim de educação, de oportunidade, por exemplo, nos contraturnos, cursos, essas coisas, como é que era, por exemplo, da época e hoje, as oportunidades que uma criança tinha, assim, em termos de ter no contraturno, não só futebol, mas também a área de música, até a dança. Não sei se tu consegue comparar isso. Não sei se eu consigo comparar muito, mas vendo de outra cidade, teve uma época que eu morei fora, né? E aqui a gente vê que as crianças têm um pouco mais de oportunidade. Outras opções. Eu me lembro que eu fazia aula de culinária, que tinha, quando a gente ganhava aqueles cursinhos de computação, que a gente chamava. Sim. São oportunidades que os outros lugares não tinham. Tu consegue dar uma... Isso ajuda profissionalmente, né? Olhando para o futuro, né? Ajuda, né? Eu acho que quando a gente quer
né? O pouco que a gente ganha, a gente consegue aproveitar muito pro resto da vida, né? E a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Exatamente. Tá, e ali, uma coisa que todo mundo pergunta, é invariável, porque ali o bairro Jardim, ele é uma descida. Felizmente, nas enchentes não aconteceu Graças nada, a Deus. Graças a Deus, né? O próprio Três Pinheiros, que foi muito triste, assim, tudo, mas na verdade não chegou a atingir. Teve uma das casas, que foi da minha tia, sim. mas ali teve... Mas eu diria assim, mas assim, no geral, foi bem. Mas assim, o que o pessoal questiona, olhando também um pouco para trás, e hoje mesmo, para sair lá do bairro, para vir para o centro, pega a rodovia, como é que é a convivência dos moradores ali com a RS? Porque é movimento, trânsito, risco. Claro, hoje tem um passeio, foi construído, mas eu digo assim, como é que era o cuidado e tal, as orientações? Porque hoje também tem transporte e tal, escolar e tal, mas na época, para vir estudar no centro, por exemplo... Era uma lenda. Era uma lenda, a gente já era preparado, porque, na verdade, tem ônibus que passa ali em cima, mas tem uma escadinha que é bem tranquilo de sair do bairro ali para pegar na parada. Tem uma faixa de segurança que tem na parada de quando tu vem, por exemplo, da escola pra ir pra casa, né? Mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. Claro, tem que ter cuidado como qualquer outro lugar numa rodovia, né? Aconteceu alguns incidentes ali, mas foi bem... Porque é uma coisa que o pessoal muito diz, mas como é que as crianças vêm para o centro e tal? Se vem a pé, óbvio, né? Hoje tem o passeio, mas tinha um período que não tinha, era o acostamento, né? Mas na nossa época, muitas vezes a gente quase não pegava transporte público, porque a gente ia a pé. Mesmo porque também... tem aquela ligação por dentro ali da escadinha que eu falo. Não, da rua ali, da passa à frente do colégio, que ela sai aqui em cima, atrás da DR. Aqui, sim. Né? É a Rua Primavera. É a Rua Primavera, aquela que a gente sempre, na minha época, a gente ia só por aquela ali. Sim, ali por dentro aí é mais seguro. Inclusive, mesmo de carro, eu vou por ali, porque tu não pega aquele trânsito, não entraram até um perigoso, eu vou sempre por ali também. Que é uma ligação, né? Bem tranquila. Rápida, né? Isso. E é uma convivência tranquila também, né? Porque são bairros antigos. Ali, aquela região, ali, tem moradores ali muito antigos que moram ali, né? No bairro. Bastante. Tem ali 100, 200 metros a ligação, né? Bueno, minha amiga, como é que tu começou a tua vida de trabalho e tal, a convivência com teus irmãos, teu pai? Porque sendo muito conhecidos também, na área de artesanato, o pessoal sempre trabalhou muito com artesanato. Nossa, era conhecido como a galera do Junco, né? Do Vime. Famoso, né? Então, assim, até falar um pouquinho disso, da família. Então, essa parte, assim, do artesanato, do Junco, eu acho que praticamente teu avô criou os filhos. Todos. E mesmo o teu pai, enfim, os teus tios, grande maioria. Como é que isso ele já veio com essa profissão, com essa, sei lá, essa vontade de trabalhar no artesanato, trabalhar com junco, vime, tinha antigamente, ou ele aprendeu aqui, sabe alguma história, como é que chegou na família de vocês, o junco? O João, vamos lá. Pelo que eu sei, foi pelo meu falecido avô, né, o avô João. Aí veio o meu pai, que meu pai é um dos irmãos mais velhos ali, né, e os outros irmãos também foram, que na época eu fazia muita cestinha de vime pra época de Páscoa, Natal, nas fábricas de chocolates aqui. E aí o que acontecia? Os nossos pais já colocavam a gente mão na massa. Certo. Trabalhar juntos, meus irmãos faziam cestinha também. A gente era muito conhecido sobre as cestinhas de... Mas não sabe se o teu avô, ele já tinha essa profissão? Ou ele aprendeu aqui em Gramado? Ele trabalhou em alguma fábrica? Ele trabalhou em fábrica, eu não lembro qual que era, e aí depois ele iniciou. Que as mais famosas aqui na época, mais conhecidas, que era a Corse, o Mazotti e o Dinibir, eram os três mais tradicionais. Eu acho que era Dinibir. Provavelmente ele trabalhou com algum desses aí, né? E aí depois elas foram parando de fazer, e enfim, transformaram mais imóveis, né? Madeira. Isso. E aí ele continuou, né? E vocês faziam todo o trabalho e tinha alguma remuneração ou era... Eu brinco... Exploração. Não, eu brinco... Brincadeira. Não, eu brinco assim, né? Explorados foram meus irmãos, eu não. Porque eu era a única menina, a mais nova ali, né? O meu irmão mais velho
sempre trabalhando com meu pai, o meu irmão, o Rogério, que é o do meio, né? Também a mesma coisa, porém, eles tinham o seu dinheiro ali. Aí veio o meu irmão mais novo, o Roger, que também foi, mas logo em seguida minha mãe e meu pai se separaram, né? Aí um dia minha mãe foi trabalhar fora, meu pai seguiu né? Ali, então, mas todos eles recebiam. A quantidade eu não sabia. Mas a verdade, assim, ajudava a família, óbvio, Isso. Né? Mas tinha o eles tinham seus compromissos. Tinha o dinheirinho deles, tinha a vida deles. Isso, porque eu me lembro que o meu irmão mais velho, eu não me recordo, porque na época ele foi pra comprar um Chevette. Então ele tinha que trabalhar pra pagar. Mas tu vê, é legal. É, o Chevette dele. Isso aí. E o nosso amigo Kiki? Conta um pouquinho dele aí. Que a gente conheceu ele, além de amigo, além dessa área de artesanato, enfim, também porque é uma pessoa super simpática, né? E sempre gostou muito de política, né? Concorreu várias vezes. Era como temos Kiki. Temos Kiki aí de novo. Acho que tu fala em política, todo mundo lembra. Não tem como não lembrar. Mas como é que era, assim, a relação dele, vamos dizer, com a comunidade? Tu acompanhou e também esse lado político, porque ele adorava, né? O que tu lembra, assim, algum episódio que tu lembra? Eu lembro assim? muita coisa, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto bastante de política, acho que eu puxei muito ao meu pai, é isso. E é uma coisa muito engraçada, porque o meu pai, a gente vivia... De bico, né? Só que a gente, depois que a gente vai amadurecendo, a gente entende que a gente era igual. Certo. Exatamente, pensamento. Meu pai era uma pessoa muito conservadora, né? Menina não podia estar na rua, porém eu era criada com primos, com irmão. Sim. Eu me considerava brincando também. Claro. Eu não entendia que menina brincava de boneca. É aquela coisa, é uma criança, né? E aí, então, meu pai, a gente vivia de bico com isso. Mas meu pai me ensinou as melhores coisas que eu levo pra vida, né? Que é a questão que ele sempre estava ajudando, a questão de fazer recolhimento de doações de roupa, de alimento. Ele fazia muito esse trabalho. Isso, continuo, ele levava muito no Moreira, eu continuo hoje esse trabalho por ele, é uma forma de manter vivo a memória dele, né? Essas coisas assim. O pai, ele tinha, como eu falo, ele era muito reservado, mas ele tinha um coração muito bom. Ele era muito pelo certo. Ele cobrava muito da gente. Não importava se era o meu irmão mais velho, se era eu. Não importava quem era. E a gente via com os outros olhos. Nosso pai ele é muito rígido. Sim. Aquela coisa. Mas a gente entendia. Hoje a gente entende. Tu entende, hoje né? eu sou mãe. Eu sei o que ele estava querendo passar pra gente, né? Mas eu lembro que ele tinha uma caminhoneta. Aí era fechada atrás. E aí o pai sempre foi envolvido em futebol. Saúde e futebol. Sim. E a forma que ele tinha de ajudar a gurizada ali do bairro pra não se envolver com outras coisas, né? Ele colocava, tá indo bem na escola, tá te comportando, tá obedecendo a tua mãe, tu vai jogar no meu time, que era o Kicks Arts, né? Tu vai jogar no meu time. Famoso, né? Então ele cobrava também essa galera. Tanto que hoje alguns meninos que ele ajudou são os nossos amigos hoje. E eles se emocionam em falar que eles poderiam ter ido para outros caminhos. E eles não foram devido... Acabou sendo uma mão, né? Que ajudou eles. Isso, né? Eles falavam, eu não tinha convívio com meu pai, mas o teu pai puxou minha orelha. Tanto que quem foi no velório do meu pai viu que era muita gente. Me surpreendeu as pessoas que estavam ali, galera jovem, falando sobre esse assunto, sabe? Exatamente, porque ele tinha essa preocupação, né? Realmente era uma característica dele, né? Exato. Ele não via, ele colocava uma galera dentro dos carros dele, puxava 1, 2, 3 para participar. A gente ganhava sempre com a melhor torcida de futebol, que era uma briga com o pessoal da aviação férrea ainda. E era legal isso daí. Às vezes em quando dava uns probleminhas, mas né? isso é normal. Mas era legal, né? Isso aí. Eu sei que ele gostava muito de pescar também, né? Também, pescar. Adorava, gente, até hoje. Ele sempre contava. Até hoje. Fui lá, peguei ele, é Santo Antônio ali, tinha os... Em Capivari. Ele isso daí. Em Capivari, ele é muito... que ele voltava e ficava contando. No tal do Rio Galinha, Valo Seco, sempre. Maravilha. Minha amiga, vamos lá então. E quando tu começou a sair da casa, vamos dizer assim, lá de ajudar o pai, a mãe e tal, como é que foi a tua vida, assim, trabalho profissional? Que a gente sabe, a gente já comenta sempre isso aí, agora até na inauguração
da tua última casa aí, falando, né, que tu começou vendendo pinhão na beira da estrada e tal. Então, pudesse contar um pouco disso aí, como é que foi, como é que chegou, porque também tem alguns familiares teus que são conhecidos aí, vendem pinhão. Maioria. A vida toda na A maioria ainda continuam ali. Exatamente. Eu acredito que a minha mãe e meu pai foram o meu espelho, né? Eu tive um pouco período com eles trabalhando na fábrica de Vime, porém nesse período que eles se separaram, cada um foi trabalhar para um lado e para o outro, mas eles mostram que trabalhar é o caminho certo, né? Os dois tinham muita força na questão de trabalho. Né? Trabalhar. E a gente fala que o empreendedorismo corre na veia da gente, né? E desde novinha, eu com 9 anos cuidava de um neto de uma tia. Muitas vezes a gente trabalhava escondido em alguns lugares aqui, secando uma louça, ajudar, porque era a forma que eu tinha de estar perto da minha mãe e a forma de eu ter um dinheirinho, que naquela época não era assim, né? Claro. E a gente chega a uma certa idade, eu não sei se isso é algo... como é que eu falo? Que eu falo, o empreendedor já nasce com querer, força de vontade. Tu sempre tá olhando a coisa e vendo de que forma tu pode ter um retorno econômico. Isso daí. E aí, desde novinha, aí teve um período que a gente foi embora pro litoral norte daqui. Logo eu comecei eu trabalhei um período como uma padaria. E eu gosto de comissão, eu gosto de correr atrás da máquina. Aí, nesse período que a gente morou fora, eu conheci o meu esposo, desde os meus 14 anos. De onde é que é o William? Eu ia te perguntar depois, mas já vou aproveitar. Ele é de Imbé, eu conheço. Ele é de Imbé. Isso, desde os meus 14 anos, estamos aí, todo esse período aí. A gente se conheceu, ele também, ele é muito empreendedor, desde novo, ele é vendedor de sonho, de pão, de bicicletinha, sabe, na beira. Coisa de praia, assim, né? Isso. Aí logo depois ele falou que vendia picolé, aquela coisa toda, e aí começou a falar sobre valores, aquela coisa, e o empreendedor gosta disso, né? Sim. Né? O empreendedor gosta disso. O que fazia, quanto ganhava, como é que vendia. E é muito sofrido, o pessoal achar que vender pinhão, fica o dia todo ali sentado, não é assim. É perigoso também. Teve casos de acidente. Sim, né? Fica na beira da rodovia. Tá na beira da estrada, pode acontecer. O risco é muito grande. E a gente se conheceu nesse período. Aí a minha mãe já vendia pinhão e um dia nossa conversa vai, conversa vem. Na praia é muito difícil no inverno. O pessoal, assim, que mora lá... É que para, né? É um pouco diferente daqui. Bem diferente. Aqui diminui, mas sempre tem um movimento. Sempre tem, é diferente. E aí a gente, vamos lá, minha mãe, vamos vender pinhão, não sei o que, e fomos. A gente começou na entrada ali do zoológico. Então foi a tua mãe que trouxe. Foi. Quer dizer, tu voltou e trouxe junto ele. Trouxe junto. De reboque. Exatamente, E aí a gente veio e fomos seguindo. E o William, ele é muito dedicado em tudo que ele faz. Ele bota a mão... Sim. Firme mesmo. E aí a gente foi, começamos, daí depois a gente veio ali pra perto do Parque da Lavanda ali. E ali a gente ficou que hoje quem vende era minha mãe e meu padrasto, né? E hoje a minha família inteira ainda vende pinhão. Eu conheço praticamente todos, né? A gente continua. Eu sempre tive um bom relacionamento com a família, todos, tios, primos, irmãos, até hoje. Isso. Né? A tua mãe também, ela sempre gostava de política também. Gosta, né? Eu gostando de política. Tanto que queria sempre saber a notícia. Quando estava morando na praia, quando vinha para cá, ela batia o ponto, como é que tá? Tanto que agora, um pouquinho antes dela falecer, né? Quando ela tava de cadeirinha de roda lá, feliz da vida, curtindo. Ela adorava mesmo. Adorava mesmo. E assim... uma ou duas assim, histórias, tu ali vendendo pinhão, alguma coisa assim que aconteceu ali com vocês, ou clientes que vocês tinham, coisa assim que nessa atividade assim tu guarda isso como lembrança quando vendia pinhão. Bom, o pinhão faz parte da Raquel, da minha história inteira, né? Eu sou extremamente grata, porque me fez amadurecer esse meu lado comerciante. Porque nos ensina, porque vender também são técnicas, né? Claro. Tu vai aprendendo a forma que tem que ser tratado, né? Porque tem pessoas que chegam ali, não tem preconceito nenhum, mas tem pessoas que tem preconceito, claro, né? Mas é um trabalho digno, ninguém tá roubando nada de ninguém, tá ali, né? É um trabalho digno como qualquer outro. No pinhão, eu me lembro vagamente algumas coisas ali.
Mas eu me lembro que eu me deixava muito feliz as pessoas que passavam, tá? Ali e voltavam pelo brilho da minha panela de pinhão. Deixa eu ver só. É uma coisa tão simples, mas é simples. Só que é uma coisa que a gente parece que não dá bola, mas a gente vê o que está sendo entregue pelo capricho. Certo. E a gente tava na beirinha. É um detalhe que chama atenção. E as pessoas pegavam, não era só comunicar, de tirar foto e mandar. Olha o brilho dessa panela, olha o capricho. Então eu sei que tá comendo, é limpinho. E não, é isso que eu falo. Por mais simples que seja o capricho, o que tu entrega pro teu cliente, Claro. é nos pequenos detalhes. É verdade. Tem que ser cuidado em tudo, né? É isso aí. E isso também está dentro da pessoa, né? Esse cuidado que tu deve trazer até hoje, né? Então, Raquel, vamos começar a chegar no toda hora. Como é que surgiu, então, lá, querendo ou não, a gente falou, não é preconceito, mas vendendo pinhão, dá a impressão, assim, tipo, muito trabalho, de repente não dá retorno. Então, como é que surgiu a ideia? Como é que foi assim, vamos criar algo e vocês criaram alguma coisa diferente em Gramado? Bem. Que até no dia ali da abertura até eu comentei, vocês pegaram um lugar ruim comercialmente, vamos aqui, né, não é normal, até casualmente é pertinho da casa da minha mãe, mas é um lugar que nunca teve um comércio de alimentos ou coisa assim. E vocês abriram com essa questão de 24 horas. Sim. Como é que surgiu essa ideia e a coragem de fazer? Vamos lá. Em 2019, aconteceu um caso, a gente tem um filho mais velho que ele é de coração. E ele vendia pinhão comigo na beira da estrada, né? É perigoso para mim, adulto. Imagina para uma criança de nem 2 anos, né? Tinha 1 ano e pouquinho. E aí, nisso, meu pai era vivo ainda. Ele que me ajudava a cuidar. Final de semana, né? Feriados, essas coisas assim. Que é as datas que mais... Sim, é fim de semana. Final de semana, claro, para nós, feriados e tal, comerciante. Um dia que nem hoje seria excelente. Exatamente, seria perfeito. Já estão vendendo. Exatamente, seria perfeito. Sei. E aí, nisso, veio o meu pai a falecer em setembro. E assim, agora com essa criança. E ele ficava direto comigo. Meu esposo foi fazer uma viagem para São Paulo. E ele veio. E eu não me lembro muito bem o que ele tinha visto. Raquel, e se a gente montasse algo parecido aqui, não sei o que, assim, assado. E a gente começou a conversar. E a gente olhando o que é Gramado. Eu disse, meu Deus, isso daí não é nada parecido com o que tem em Gramado. Dá medo. É por isso que eu digo, é um negócio Dá diferente. medo. Aí as pessoas que a gente comentava, não, isso não é negócio de Gramado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E tem uma coisa que eu sempre falo, a gente não faz nada sem a permissão de Deus. E a gente começou, vamos então juntar dinheiro. E a gente ficou juntando dinheiro. Aí a gente chegou a ver algumas coisas lá na praia, porque a gente sabe que é mais em conta. Só que tinha algo que dizia no meu coração, monta em Gramado. Monta em Gramado. E eu e meu esposo, conversa vai, conversa vem. Nisso veio meu pai veio falecer. A minha mãe retornou pra casa deles ali na Jardim. E a minha mãe veio morar com a gente, E eu falei, não, a gente vai na praia, a gente quer montar um negócio pra gente, não sei o quê. Viemos a Gramado. E foi muito aleatório. Eu sonhava com uma peça. Eu sonhei umas 3, 4 vezes com uma peça. E eu dizia pro meu marido, eu não sei aonde é. Não faço a mínima ideia. E foi uma casa que a minha mãe estava indo no posto aqui do centro. Sim, que era pertinho do posto também. Fomos ali e o meu pequeno tinha que tomar uma injeção. Que a gente parou na frente dali. E no acaso, meu esposo estava junto. E eu falei assim, essa peça que eu vejo. Ele me olhou e riu da minha cara. Que peça? A peça que eu falo do meu sonho. Foi uma coisa muito... Que loucura, né? Eu digo muito. E a gente olhou, tinha as 2 peças ali. E eu falei, não, essa daqui, é esse lado direito. E ele ficou me olhando. A gente foi na imobiliária. Inclusive, se eu não me engano, acho que é o Julinho, que era amigo do pai. Lorenzoni? Sim. E aí, ele conversa, vai... Imagina, gente, vendedor de pinhão, vendedor de picolé. Não tem nada. Aí pede calção, bastante, fiador, aquela coisa toda, né? E assim, e agora? O que a gente vai fazer? E eu me lembro que a gente assinou o contrato dia 17 de março. Não, dia 15 de março. 2019? 2020, pandemia. E tava aqueles zuzum de fecha, não fecha.
Sei que assinamos o contrato. Não, eu conheço o pai dela. Eu me lembro muito bem, porque eu botei. Qual é o nome do seu pai? É João Henrique. Daí ele perguntou mais 2 vezes. Meu Deus, o que meu pai fez por aqui? Que ele tá perguntando de novo. Ninguém conhecia. É João Henrique. Daí, tá, mas da onde? Da Jardim. Só que ele perguntava pra secretária, a secretária me perguntava na outra salinha. E eu pensei assim, meu Deus do céu, o que meu pai fez? O que aconteceu? E ele assim, pergunta se não é o Kiki. Eu assim, é o Kiki. Não, pode pra ela aí, não sei o quê. Graças a Deus, né? Que nem eu falo, quando Deus é pra ser, ele escreve. Tudo certo, deu tudo certo. A gente montou. A gente assinou o contrato dia 15 de março. Dia 19 fecha tudo. Foi mais ou menos nesse período, um pouquinho ali. Gente do céu, frio na barriga. E assim, meu Deus, a gente investiu tudo que a gente tinha. Sim. A gente investiu realmente com o que tinha. Claro. A gente não tinha uma caixa de leite. A gente tinha 3, 5 só na frente da prateleirinha para dizer que tinha o produto, né? Para o cliente ver. Sim. E aí tava tudo fechado. A gente foi muito abraçado pelos moradores daqui, porque eu me lembro que foi uma época muito difícil, porque era muita gente perdendo seus entes queridos. E aí as pessoas tinham medo de sair, aqueles que saíam procuravam também uma palavra de conforto. A gente também estava com medo. Medo se daria certo o nosso negócio, medo de perder alguém, medo. Ali era tudo. Porque a gente estava falando sobre vidas também, né? Exatamente. E aí aquelas pessoas chegando, procurando uma palavra de conforto, sabe? Foi um momento que nos ensinou, como é que fala? Nos ensinou a ser um pouco mais humano com a gente e com o nosso próximo. E tem uma coisa na pandemia que me chamou muita atenção. Tem um senhor que ele passa e ele está sempre de mochilinha. Ele veio de chinelo de dedo e tudo mais. Dizem que ele é filho do seu Ferrari, que é um senhor também muito conhecido aqui em Gramado. E eu me lembro que era frio. E a gente acaba vendo que nós gramadenses muitas vezes tem preconceito com os próprios gramadenses. Isso que eu falo, que a gente não deve ter. Não deve. E esse senhor pediu se ele podia entrar para comprar algo lá dentro. Porque ele estava de chinelo de dedo. Imagina. Que legal. E eu falei, não, tu entra nisso aqui. Não, tu pega, entra, tu escolhe, né? Se ele ficou tão abismado, tu entra, tu escolhe, no meio da pandemia. E aí tu acabou criando tanto uma amizade com o pessoal, com palavras, aquela coisa de conversa, porque as pessoas naquela época estavam entrando em depressão. Todo mundo carente, claro. Exato, teve muitos casos, né? Em depressão devido, né, ao vírus, aquela coisa toda de ficar trancado. E aí a gente começou a ser muito abraçado, muito. E quando a gente viu, o pessoal chegava, e aí com tudo isso que a gente viu que estava fazendo o nosso papel, eu me lembro que as pessoas chegavam assim com o celular, tô aqui no Toda Hora, tirava foto. E a gente começou a anotar aqui. Foi pegando. Chegava, tô aqui no Toda Hora, vinha e tirava foto. E a gente começou a anotar. Aí era eu e meu esposo, o Matheus, a gente pegou mais um, foi pegando, e foi aumentando. Aí o pessoal, quando é que tu vai montar em tal lugar? Hoje era pra estar espalhado em tudo que era canto. É a ideia, né? E aí, isso aí, vocês... passou a pandemia mesmo, que foi lá, vamos dizer assim, até metade de 2020... Praticamente, isso. Né? Foi por ali, né? Isso. Foi, né? Foi um pouquinho mais até ali o final do ano quase. Isso. Foi depois começou o movimento ali, mas isso. 2021 foi uma beleza. Daí, sim. Né? E, assim, o pessoal estava precisando sair, né? Tava precisando. E quando é que vocês montaram a segunda... Vocês têm agora 4, né? Isso. A segunda e a terceira. A segunda da Carniel foi 1 ano... Agora estou acelerando por causa do tempo. Não, a segunda foi 1 ano depois. Daí era para ter sido já da Borges, porém a gente montou lá. Aí logo 1 ano depois, no segundo ano, veio da Borges. Aí a gente acabou no período comprando o da Várzea, onde a gente fez negociação com aquilo da São Pedro. E aí a gente pegou bem na enchente da São Pedro. Foi um ano, assim, com muita dificuldade. Pegaram também 24, né? Porque o que acontece? As lojas estavam mantendo a reforma aqui e tudo mais, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que toda dificuldade que a gente passa não é para perca, é para aprendizado, né? Claro. Então a gente tem que aprender. E o empreendedor a gente vive, né? Numa montanha russa. Tu tem que saber aproveitar quando tá bem, né? Para ter aquela gordura, aquela reserva. Eu falo que a gente... sempre aprendendo, né? A gente fala, né? Que a gente tem que saber a viver sob pressão. Se tu não souber viver sob pressão, empreendedorismo... É sempre um desafio, né? É um desafio toda vez novo.
Mas, Raquel, e nós tivemos, então, o triste episódio aí, né? Faz quantos meses? 1 ano e 1 mês, mais ou menos, é. É, por aí, né? E, então, acho que a grande maioria do pessoal acompanhou, né, o incêndio aqui toda hora. Eu digo aqui porque é atrás aqui da TV, em frente ao Colégio Santos Dumont, né? E... vocês estavam há pouco tempo ali, quanto tempo estavam com a casa? 9 meses. 9 meses, não chegava 1 ano. 9 né? meses. E, bom, assim, resumindo, tu chegar ali e ver toda aquele parte dos sonhos de vocês ali no centro, né? Também, que também devia ser uma vontade, uma missão de vocês vir para o centro, né? Exato. E aqui no centro, né? Como é que foi, assim, aqueles momentos? Deve ser a gente não consegue imaginar o que passa na cabeça. Não, que nem eu falo, da onde a gente veio montar, né, a primeira unidade. Sacrifício para chegar ali e tal. Ali. E aí, acho que é o sonho de qualquer empreendedor de Gramado ter um negócio no centro de Gramado. certeza. É o sonho de qualquer um. E é a coisa mais engraçada que a gente passava e a gente já tinha algo pelo Toda Hora São Pedro. A gente via Toda Hora ali desde o início. E aí, quando o Marcelo veio, que era o antigo proprietário, nos conversar, eu assim, meu Deus, será que é? Eu assim, se Deus está trazendo na nossa mão e a gente sempre teve o desejo, vamos lá. E aí, tu vê ali no incêndio, indo, né, eu digo... é um sonho. É um sonho, é teu tempo, dedicação que a gente viveu ali, né? Se indo na chama. É muito triste, né? Mas que nem eu falei, tudo que acontece de ruim a gente serve para aprendizado. Graças a Deus não tinha ninguém. Naquele dia, o meu maior medo era que tivesse um menino que trabalha com a gente no escritório de 19 anos e outro de 24 anos. Eu, como mãe, fiquei pensando 1001 hipóteses. Como é que eu vou dar notícia para a mãe deles? E graças a Deus não estavam. Né, que nem eu falo, bens materiais a gente trabalha, a gente corre atrás e constrói de novo, né? Mas também é difícil, né, perder tudo. É verdade. Tudo ali. Porque já é difícil manter aberto. E aí tu vê acontecer isso ali, foi um baque, assim... Imagino. Mas vocês deram a volta aí essa semana, né? Tivemos aí, foi terça-feira, né? Isso. Inauguração, então, já da nova casa, no mesmo lugar. Maravilhosa, né? Ela surpreende, porque realmente quase não se observou a construção, né? E realmente está muito bonito, vale a pena chegar ali, Toda Hora Prime, né? Isso aí. Isso. Então, como é que vocês chegaram a idealizar, então, essa nova casa? Que até já deixo aqui o convite para todo mundo conhecer, mas não tenho dúvida que aos poucos já vai se tornar um point aqui, né? Então, no primeiro a gente já tinha a área Kids, porém era menor, algo mais simples. E a gente via a necessidade de algo maior. Então quando a gente decidiu, vamos investir na área Kids, né? Botar um pouco na parte de cima, porque os pais conseguem controlar. Tu viu que tem as telas, câmera acompanhando as crianças na parte de cima da área Kids. As pessoas conseguem comer mais tranquilo, as crianças ficam mais à vontade com o recreacionista cuidando. Todo mundo aproveita o ambiente. Tanto o adulto consegue lá na área Kids também brincar um pouquinho nos fliperama, aquela coisa toda. Então a gente decidiu pegar do incêndio os lados negativos e melhorias. A área Kids vamos aumentar as máquinas de jogos, a nossa cozinha, vamos aumentar para aguentar mais a demanda, aquela coisa toda. Então a gente aproveitou isso e fizemos o melhor hoje. Tanto para nossa equipe, tanto para os nossos clientes. E agora a gente está criando processos, né? Porque antes de mais nada, a gente virou franquia. Estamos, então, formatando agora para espalhar por aí. E vai pegar, para espalhar por aí. Legal. Então, tudo é... Aí tu tem teus processos. Exatamente. É verdade. Então, a gente agora... Até porque tu vai ao teu nome, né? Que isso, aí o nome de vocês tá exatamente. Aí, tá. Isso aí. E é por isso que a gente vive lá dentro para saber o que passar depois, né? Perfeito. Raquel, vamos lá. Chegando no finalzinho, então, normalmente eu faço 2 perguntas aí para as pessoas que vejo importante. A primeira, e tu falou aqui no início, né, que era totalmente quando tu era criança, diferente e tal. O que tu sente saudade assim do Gramado, da tua infância, adolescência, que não tem hoje, o que tu gostaria que continuasse?
Ou o que tem aí? O que eu sinto muito falta, família. Eu digo por que isso. Hoje ninguém quase mais faz isso. Na nossa época, eu falo que o domingo, vamos na tua casa, vamos se reunir mais. Parece que era mais acolhedor isso. Vai dizer que não é. Verdade. Veja pela época de política. Né? O pessoal se juntava, eu tenho um porão lá, vamos fazer aqui o teu... Era comício, né, que se chamava. Antigamente tinha isso, vamos fazer os comícios. Era mais unido. E isso, não sei se era porque era uma época mais antiga, hoje as pessoas estão correndo mais correria. Tudo Parece muda. Que as pessoas não têm mais tempo. Isso, eu digo pela gente também, né? A gente não tem... Não tem, a gente tá sempre trabalhando, né? É isso aí. E eu acho... Essa convivência com a família. A convivência. Maravilha. E o que tu imagina, assim, de Gramado daqui 10, 15, 20 anos, Raquel? Assim, qual é a mensagem que tu deixa para os gramadenses, assim, olhando para o futuro? Espero que continue, né, esse lado que a gente tem, que melhore, né, para a gente poder abranger mais o turismo, os moradores daqui também, né, porque a gente não pode ficar parado no tempo. Eu penso assim, né? Claro. Que Gramado, ela é linda e que continue sendo, porque é uma cidade, quando eu falo, quando eu vou para outros lugares, eu moro em Gramado, é uma cidade conhecida como segura, limpa, organizada, e isso é muito importante. Pelo que a gente vai para outros lugares, a gente vê que não tem isso. O pessoal fala muito, elogia muito sobre colocar o pé na faixa de pedestre. O pessoal para. Sim. Porque nós também, desde criança, a gente é criado... É uma cultura que vai formando, isso, né? É uma cultura sobre o lado do turismo, sobre o lado de gastronomia. Então, a gente já é criado com isso. E as pessoas que vêm de fora conhecem por isso e também replicam, né? Então, é algo importante a organização que Gramado representa. Maravilha. Exato. Minha amiga, eu queria te agradecer muito, Raquel, né? Então, dizer que a gente fica feliz, né, pelo teu exemplo, tua família. Já um abraço teu esposo, William, também. Teus filhos, como é que é o nome? Henrique e Helena. Henrique e Helena também estavam felizes ali na noite, né? Deixar, então, um abraço a todos eles, a todo o pessoal que está nos acompanhando. Desejar aí um bom feriadão a todos. Agradecer a Golden Lagueto Multipropriedades e a Lavanderia 5 a Sec pelo patrocínio. Desejar, então, que... o exemplo aqui da Raquel, do William, seja seguido, né? Porque tendo resiliência, trabalho, criatividade, empreendedorismo, a gente consegue crescer. E Gramado, ele tem essa oportunidade, né? Então, Raquel, eu queria te agradecer muito e desejar mais uma vez que o sucesso continue crescendo. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, então. Grande abraço a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5 a Sec. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5 a Sec, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5 a Sec de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5 a Sec, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.